Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de dados, ou seja, os tipos de dados que vocês com certeza irão encontrar quando vocês forem fazer suas análises, parte de engenharia, enfim. Vamos ver o vídeo para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de tipos de dados sobre esse vídeo é que a gente está falando de três tipos exatamente: tipos de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E por que é importante a gente saber isso? Bem, esses tipos de dados você vai estar encontrando provavelmente sempre, né? Sempre que você for fazer ali uma query, se for fazer uma extração de dados, se for fazer uma consulta, né? Se for fazer alguma coisa relacionada a dados, você vai sim encontrar esses três tipos, tá? Um ou outro, ou os três juntos, enfim, vai achar esse tipo de dados lá. E antes de a gente começar o assunto exatamente, é bom explicar que tipos de dados que eu estou falando aqui não é o mesmo que tipos de dados, por exemplo, um texto, data, numeric, né? Que geralmente a gente aprende e tem algumas literaturas falando que é o tipo de dado texto, o tipo de dado numérico, tipo de dado data, tipo de data decimal. Vamos chamar isso de tipagem, tá? E vai ficar para um próximo. Então, tipos de dados é a parte estruturado, semi-estruturado, não estruturado, e a tipagem é essa parte que a gente chama aí de exatamente ali como é setado, né? O dado, vamos dizer assim, numa coluna, numa chave valor, né? Dentro de uma variável, enfim. Beleza. Então, a gente tem os dados que são os chamados dados estruturados, ou seja, eles possuem uma estrutura rígida, uma estrutura fixa, né, um esquema fixo, que é comumente utilizado em coluna e linha, né? Então, vai ser sempre essa estrutura de colunas e linhas, e são ali as nossas tabelas que a gente utiliza em bancos de dados, né? Bancos de dados relacionais, ok? Então, esses dados, por eles possuírem essa rigidez, eles costumam ter um processamento de análise e de consultas mais rápidos e eficientes. Por quê? Porque como a máquina sabe que sempre vai ter aquele mesmo esquema fixo, ou seja, ela vai entender que sempre é linha e tabela, sempre é tabela e linha, enfim, ele consegue processar isso de uma maneira mais rápida, certo? E ele tem uma facilidade maior com integração, né, com ferramentas de visualização de dados, né, um Power BI da vida, análise de dados em data warehouses e etc. Desvantagem, né? Ele tem que ter esse esquema fixo, então você não consegue fugir desse formato, né, dessa estrutura, vamos dizer assim melhor. Você não consegue fugir disso. Então, se não tem um dado que possui exatamente essa integração que ele precisa tá dentro de uma coluna e de uma linha, vai ter uma dificuldade, né, para poder estar trabalhando com ele. Então, a gente parte para o próximo, que seriam os dados semi-estruturados, ou seja, esses aqui eles já possuem uma flexibilidade maior, tá? Uma flexibilidade maior. Então, nesse tipo de dados semi-estruturado, nós temos aqui um JSON, tem também os XMLs, né, da vida, enfim. Você pode ver aqui, por exemplo, ó, que é dividido em blocos de chave-valor. Temos aqui o ID1, que representa o ID, que representa o nome, Rafael e etc, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, ele não está dividido exatamente linha e coluna, né? Tem aqui, dentro da coluna, entre aspas, né, interesses, nós temos dois valores, né? Aqui dentro dessa lista, né? Se a gente fosse falar de Python, seria aqui uma lista. Então, vocês podem ver também, por exemplo, aqui tem dois valores. Nesse bloco aqui, né, que representa o ID1, nós temos nós não temos, por exemplo, telefone aqui no ID2, o ID3 é mais simples, né? Então, assim, ele possui essa estrutura mais flexível
o que é bastante utilizado, por exemplo, em APIs, né, APIs, e estruturas com bancos de dados NoSQL, né, NoSQL, e isso facilita algumas coisas, né? Facilita, tem essa flexibilidade, mas dificulta em relação à parte de consultas, a parte de processamento, né? Porém, obviamente, nós temos ferramentas hoje muito mais, tecnologias muito mais avançadas para facilitar o processamento e a consulta desses dados semi-estruturados, né? Que, por exemplo, você pode estar utilizando o Spark, né? Spark SQL, e aí você acaba tendo ali a mesma forma de consultar que um SQL, mas com a velocidade, né, e a escalabilidade ali, o processamento paralelo do Spark, né, como exemplo, né? Em alguns casos também, algumas pessoas pegam ali e fazem a conversão, né? Pegam um JSON desse e converte no data frame, em Python, né, para ele ganhar essa estrutura, né, virar um dado estruturado. E os dados não estruturados, que são basicamente vídeos, imagens, fotos. E esses textos corridos, né, um texto no Word, um PDF, eles não possuem estrutura nenhuma, né? Assim, eles são soltos, né, basicamente. Eles não possuem ali uma convenção, uma forma que você enxergue, e todos eles serão basicamente da mesma forma, né? Então a gente tem que entender basicamente esse detalhe. A estrutura fixa, ela tem sempre a mesma forma, né, de ser utilizada. A semi-estruturada, ela já tem um pouco da flexibilidade que eu expliquei, né? Então, ali tem arrays, tem consultas alinhadas, existem outras formas que não necessariamente tem que seguir sempre da mesma forma, e os não estruturados, que não possuem ali nenhum tipo de estrutura, né? E esses dados não estruturados são os mais utilizados hoje, né? Quando a gente fala de IA generativa, de LLMs, machine learning, que são utilizados exatamente para essa questão de análise de sentimento, né? Treinamento de máquina, que eu falei agora, né? O machine learning. Então, esses dados são coletados, geralmente são utilizados desses dados não estruturados, os seus metadados, ou seja, os dados sobre os dados, informações, uma transcrição de um texto, né? Pega um vídeo e transcreve esse vídeo todo em texto, ou pega uma imagem e um vídeo, ou um vídeo e pega os dados que representam aquele dado não estruturado, ou seja, seu nome, seu formato de saída e etc, né? Precisa, logicamente, de ferramentas mais especializadas, né, para poder fazer essa extração desses dados, para poder extrair algo de valor dali. E é algo muito mais demorado e muito mais caro. Mesmo que a gente tenha evoluído bastante, logicamente, nisso, comparado com dados estruturados e semi-estruturados, os não estruturados acabam sendo mais lentos ainda, beleza? Então, é sobre isso o vídeo de hoje. É muito importante que você entenda a diferença entre esses três e entenda como você deve manejá-los, né? Como você deve tratá-los. A partir do momento que você enxergar que é um dado estruturado ou um semi-estruturado não estruturado, você já ter uma noção de que é aquilo, né? De que é estruturado, semi-estruturado ou não estruturado, e ver qual é a melhor ferramenta, tecnologia para você estar podendo estar extraindo valor desses dados para o negócio. Tá certo?